hoje nós vamos falar de uma pessoa que deixou um legado muito especial, inclusive aqui na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Vamos falar do Padre Rachid, que infelizmente nos deixou em decorrência da Covid-19. Mas nós vamos conversar hoje com a mãe do Padre Rachid, que é Dona Janete. Ela já está aqui com a gente e vai falar sobre a história de fé, de coragem e que impactou a vida de muitas famílias aqui na Paraíba e por onde ele passou também. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com a mãe do Padre Rachid, Dona Janete. Seja muito bem-vinda, Dona Janete. Obrigada, Daniel, por ter me convidado para essa ocasião. Para mim está sendo novo, né? Que é a primeira vez que eu estou participando de uma conversa assim. Já fazem 3 anos que Padre Rachid nos deixou e parece que foi ontem, que eu vejo que a senhora ainda está muito emocionada, principalmente quando fala do seu filho, né? É que chega a dar uma dor grande, porque 3 anos que ele me deixou. E como foi? Conta pra gente um pouco, assim, como que o Padre Rachid foi criado, quando é que ele começou, assim, a se enveredar mais para o lado da fé e que ele disse, mamãe, eu quero ser padre. Começou, ele, quando criança, né, ele fez a primeira comunhão, fez a primeira comunhão, aí daí, um dia ele estava na casa de alguns familiares lá onde a gente morava, antes lá em Santo Antônio. Aí ele viu e se emocionou com uma procissão que estava passando, que era as relíquias de Santa Teresinha, que, por sinal, ele adorava Santa Teresinha ao ponto de conhecer, até na França ele foi lá para ir mesmo conhecer de perto a casa, foi para Santa Teresinha. Foi com essa emoção que ele teve nessa procissão que ele percebeu que ele tinha essa inclinação para o sacerdócio? Aí ele viu, se emocionou, aí entrou na igreja para ser coroinha. Isso mais ou menos em que ano? Foi em 97, não foi? Foi em 97. Ele viu, aí acompanhou até a igreja, essa relíquia passou a noite na adoração da igreja, ele ficou ali, apaixonou-se pelaquela história aí, daí ele já se empolgou e ficou lá na igreja e disse que aí foi ser coroinha, né? Na época o padre Lorido era muito, o Monsenhor Lorido hoje, já foi dando tudo que ele foi se interessando, aí foi se aprofundando cada vez mais. Aí veio a ideia dele entrar para estudar para ser padre. E até muita gente não acreditava que ele brincava muito, pensava até que era brincadeira, mas não, ele levou a sério e por aí foi. Não era brincadeira, então. E como é que a senhora reagiu quando ele falou assim, mamãe, eu quero entrar para o sacerdócio? Na época até a gente não acreditou devido àquele jeito dele, mas ele não brincou, mas aí chegou o famoso dia de realmente ele ir para o seminário. Foi quando o Monsenhor Luiz falou, e daí já iniciaram a saída dele já da igreja para estudar no seminário. Começou no seminário, né, do Alto Branco. Ficou foi um ano, né, que ele ficou no seminário, estudou, e até então a gente, porque nesse período a gente não pode nem estar, ele fica sem ter muito contato com a família para ver se realmente é isso que ele queria, né? Pensava que ele ia mudar de ideia, mas ele continuou. Aí do seminário ele já foi para São Paulo. Passou um tempo em Areia, aí depois foi estudar durante 3 anos em São Paulo. Lá no Tapicerife da Serra, no seminário, né? Maria Mária, né? Aí estudou os 3 anos lá no seminário, em São Paulo. Aí já voltou como padre, no caso? Quando ele voltou, aí veio se ordenar. Veio de lá para se ordenar aqui, que foi no Sagrado Coração, aqui em Campina Grande. E uma curiosidade, qual foi a primeira paróquia que Padre Rachid coordenou? O primeiro compromisso que ele teve, assim, dele de coração, a primeira missa foi em Santo Antônio, né? Esse que era do lugar de onde ele saiu para estudar. Esse aí era o compromisso dele, foi a primeira missa que ele celebrou. Aí depois ele veio para ficar no Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração, aí veio as outras igrejas aqui, católicas, né? Aí demais, Cristo Rei,
Ou seja, aquelas igrejas do católico, ele participava de todas. Nesse meio também, ele idealizou também uma missa no Divino Pai Eterno. Não tinha igreja, mas ele fazia a missa ao ar livre, que era no Divino Pai Eterno, que ele também, o sonho dele era fazer essa igreja. Ele é na Praça dos Pindeus, ali perto do Amigão. Então hoje fazem a missa, em consideração, colocaram a foto dele, que foi ele que iniciou também essa missa ali, ao ar livre. Então ele deixou um legado muito especial, né? E em Campina Grande toda, é difícil você encontrar uma pessoa que não conheça Padre Rachid, porque realmente ele impactou a vida de muitas pessoas, né? Porque era um homem de fé e ele tinha um trabalho na sociedade incansável de ajudar, inclusive, os mais necessitados, né? Como é que a senhora vê, assim, esse impacto que ele causou na vida de muitas pessoas? Porque até hoje, por onde a gente passa, a gente ouve falar de Padre Rachid. Até hoje, os ensinamentos que ele deixou servem para muitas pessoas, as pessoas propagam e conversam muito sobre isso. Conversa, inclusive, o que às vezes eu fico, e até me emociono quando... No dia dos finados aqui, é o dia que vem, se você colocar ali uma reportagem, vem toda a história de pessoas que vem contar a história aí no Parque da Paz. No Parque da Paz. Alguém que o casamento estava, ele conseguiu, que tudo ele era a favor do casamento, ao ponto de ele ir de casa em casa, que querendo, já estava juntando em torno de 150 casamentos, porque ele tudo era o casamento, reunia a família em primeiro lugar, e adolescentes, os que normalmente não vão muito à igreja, nesse período dele, voltaram para a igreja, com esses encontros. Pronto, era o padre, como de tudo, do jovem aos idosos. Aí começava de criança, tudo voltando para a igreja, que o trabalho dele era voltar as pessoas para conquistar as pessoas para virem para a igreja. E nós observamos aqui na cidade que ele deixou muitos ensinamentos, né? Muitas pessoas até hoje falam sobre Padre Rachid, né? Em algumas missas comentam o nome dele. E nós aqui do Parque da Paz, inclusive esse ano, nos sentimos muito honrados em poder homenagear uma pessoa que fez parte, inclusive, do nosso dia a dia aqui no Parque da Paz, né? Uma vez ou outra ele estava aqui celebrando alguma despedida e realmente foi uma pessoa que marcou a vida de muitos de nós. Agora, eu creio que seja uma curiosidade de muitas pessoas, né? O Padre Rachid, ele era muito brincalhão, né? Era uma pessoa muito querida, muito amada. E como era ele no dia a dia em casa? Em casa é isso mesmo, né? Ele não tinha... Para ele tudo era... Como eu dizia sempre, que ele nasceu para brilhar, porque quando ele chegava já via iluminando, trazendo tudo, harmonia, tudo que era para... Ele, onde ele estava presente, não tinha... Só festa mesmo, porque ele não passava. Tentava contornar o que fosse de problema, ele já ia tirando por aí rápido e saindo. Mas era um filho muito presente, muito querido, muito amado, que às vezes eu dizia que ele nasceu para brilhar, porque ele brilhava sempre em tudo. Quando ele trazia aquela segurança toda aqui para nós. Para ele, o irmão dele, que era aquele... Dividia muito com ele as coisas, muito ele acompanhava de perto, que era com ele. Quando eu passei, tudo que ele estava, tem que estar com o irmão. Às vezes, os propósitos que tem, porque o irmão dele, que na época trabalhava ele é engenheiro, trabalhava na Bahia, aí as coisas de Deus, ele veio para cá, e justamente ele foi o que eu mais agradeci, porque aí foi que ele ficou mais perto do irmão. Que ele ia na Bahia, que ele olhava de olhar as igrejas, e ia com ele na Bahia, que ele olhar as coisas da igreja, e com esse irmão, onde ele passava, dizia que o irmão dele era um carinho eterno com eles, os dois, e a família toda. Aí tá aí a ausência dele, como marcou, né? Sente muito, né? Para nós. Eu observava, inclusive, ele postava algumas fotos, ele sempre estava na casa de uma família, conversando, né? E você via que ele se dava muito bem com as famílias. E se eu não me engano, todo fim de semana, ou quase todos os dias, ele estava na casa de alguém almoçando. Não, ele gostava de uma refeição, gostava de comer bem. Tinha, comer bem, e depois ainda tinha que ajeitar alguma coisa para levar para minha mãe, sempre ia, sabe? Terminar a festa, mas alguma coisa tinha que vir para a mãe dele. Eu esperava ele chegar, mas já vinha com alguma coisa para mim. Tanto ele não vinha sem
sem trazer nada para mim. Essas pequenas coisas eu acho que é que dá muita saudade, né? De você saber que tem um filho que está fora, mas está preocupado com a senhora, e quando chega traz uma lembrança, preocupado com o irmão também, né? Esse chamado dele mexeu muito com a gente até hoje. Até hoje a gente tem hora que todo dia faço minhas oraçãozinhas, choro, porque só Jesus, até não muda nada. Tem hora que a gente pensa que nem teve um dia que eu disse, meu Deus, ele se, no dia foi, eu fiz esse tipo, não é nem bom, ele se dedicou tanto, fez tudo, correu tanto e não tinha, ele tinha que ter essa doença na época, sabe? Porque eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo. Porque na época, né, não tinha vacina, mas ele disse que o amor, pronto, Jesus, ele fez o trabalho dele. Uma vez ele mudou a rotina dele aí, de casa em casa. Mesmo naquele surto de Covid, ele continuava visitando. Continuou, inclusive, alguns padres dizem, mas padre, o senhor está se expondo, mas eles que tinham compromisso com Jesus. Tudo é intenção de Deus, né? Para a senhora que foi mãe do padre Rachid, eu acho que a senhora também se fortaleceu muito da fé, né? Sente a dor da perda, sente a saudade, mas também, por estar fortalecida pela fé, sabe que tudo é plano de Deus na nossa vida, né? E até às vezes, quando eu encontro pessoas que contam como ele foi importante na vida, alguns casais que vêm contar, aí a gente fica feliz. Ele dizia que era um padre feliz, né? Que você sabe que ele dizia sempre. Sim. Que ele era um padre feliz. Tem até uma entrevista que ele fez lá em Picuí, que ele disse que era um padre feliz. Pronto, então as pessoas que vêm, que contam a história a gente, através dele, como são as famílias hoje, aí a gente fica até... Isso é conforto, né? É conforto para a família. Ele repara as famílias que ele conseguiu, né? Não se juntou e está tudo indo até hoje. O lar permaneceu. Em Campina Grande, inclusive, eu tenho certeza que são muitas famílias. Muitas famílias porque Padre Rachid ele era muito querido, né? Ele era muito querido e muito conhecido. Todos gostariam, né? Todos gostavam de ter a presença dele em algum evento, né? E aqui no Parque da Paz mesmo, ele esteve muitas vezes conosco. E ele já tempinho para tudo. Ele tinha, não desagravar, tinha que ser de rápido, ele saía passando. Todo não dele era chamado, né? Ele estava ali. Aí depois ele ficou, uma vez dedicou demais ao São Vicente de Paula, que todo mundo sabe que a história ali, tem toda a história dele, né? Ainda tem até a sala, as coisinhas tudo dele lá. Lá ele tinha as celebrações, né? Que ele fazia sempre. Tinha um lar de idosos, né? Lar de idosos, tinha até me emocionei também de dar a missa dele, os idosos, uns falam ainda tropeçam, mas tenta de falar sobre ele ainda, guardar aquele jeito que ele ia visitar, fazer aquela missa ali no meio dos idosos. Lá à frente do São Vicente não faltava nada porque ele queria o melhor. Eu me senti muito honrada por ter lembrado, não é isso? Muito agradecida, é o que eu tenho a dizer. Me emocionei porque, pronto, é a primeira vez que fui convidada para algo assim que falar sobre ele, né? Com esse convite especial que foi o que o grupo aqui fez para me participar. Para mim é uma emoção muito grande. Eu, como mãe, senti a homenagem que estão prestando a ele, né? Isso, para mim, tenho que agradecer por demais, por ter lembrado dele, de poder falar algumas coisas sobre ele. E dando continuidade às nossas homenagens em alusão ao Dia de Finados, onde aqui no Parque da Paz nós também vamos homenagear as personalidades da cidade. Hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que faz parte da família de um dos políticos mais queridos de Campina Grande, da Paraíba e, por que não dizer, do Brasil. Um político que por onde passava deixava a sua empatia, a sua alegria, a sua caridade também, a sua solidariedade com os mais necessitados. Uma pessoa que sempre será lembrada por todos nós com muito carinho. Eu tenho a honra de receber aqui, nos estúdios do GDcast, o filho de Rômulo Gouveia. Eu estou falando
de Pablo Gouveia. Olá, Pablo, seja muito bem-vindo ao GDcast. Uma honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha, Daniel. Satisfação grande estar aqui participando desse momento, dessa homenagem, que fico muito feliz em saber que meu pai hoje é um dos homenageados aí nesse projeto de vocês, de Cordel. Tanto todos os homenageados, como Shaolin, que foi uma grande personalidade aqui da nossa terra, o Padre Rashid, e a cantora Marinês, que também tinha uma amizade com meu pai muito forte. Eu tenho algumas recordações até na minha casa mesmo, quando teve eleições que ela fazia alguns jingles. Então é de grande satisfação estar participando aqui e eu fico bastante agradecido pela homenagem do grupo e o convite para poder estar aqui conversando com você hoje. Uma homenagem mais do que merecida ao nosso querido Rômulo Gouveia, né? E quem fala isso, todos esses comentários que eu fiz aqui, esses adjetivos do seu pai, de Rômulo, não sou eu que estou dizendo, claro que eu também falo, mas é unanimidade, né? Em toda a Paraíba, em toda Campina Grande, e a gente queria saber de você, se você poderia descrever para a gente como é ser filho de Rômulo Gouveia. Como foi e como é? Para mim é uma satisfação muito grande. Eu tive a honra, tive a sorte de ter tido um pai como Rômulo, que não era só um pai para mim, mas era um pai para muitos paraibanos, né? Então, você imagina o quão forte foi assim dele ter feito muito pelos paraibanos e você ser um filho dele. Se ele já fazia pelo povo de fora, né? Imagina em casa. Então é uma satisfação muito grande, tenho muito orgulho de ter tido um pai como Rômulo Gouveia, que lutou por diversas causas, que fez o bem sempre, enquanto ele teve vida, foi só fazendo bem. E por onde eu passo hoje em dia, eu sempre escuto um relato aqui e outro ali, então sou muito feliz e tenho uma honra muito grande. Muito bacana. O seu pai era um homem de muitos valores, né? Ele tinha era uma personalidade muito forte no nosso estado. E você como filho, né? E eu acho que seus irmãos também responderiam da mesma forma. Qual a lembrança mais querida que você tem do pai, assim? Você fala assim, nossa, eu me lembro do meu pai, né? E inclusive você deve ter puxado alguma característica, né? Que sua mãe e seus irmãos devem falar assim, né? Olha, isso você puxou do seu pai. Seu pai é que era assim. Assim, o pessoal fala muito do meu jeito humano, assim, que meu pai age muito com o coração. Com o coração. Eu, às vezes, ajo até mais com o coração, que até me maltrata, assim. Às vezes eu tenho decepções, porque eu ajo muito com o coração. E ele sempre foi assim. Então, uma das recordações que eu tenho é ele fazendo bem pelo povo mesmo. E só plantando sem esperar colher. Mas a vida, eu tenho certeza que enquanto ele esteve na terra, ele viveu até o último dia da sua vida porque ele cumpriu a missão. Só fazendo bem. E quais foram as lições assim mais importantes que você aprendeu com seu pai, que você traz com você? Você já falou aí, né? Você é muito coração e realmente seu pai era muito coração. O que mais assim você fala, nossa, eu trago isso porque é um valor que papai deixou pra gente e eu prezo muito por isso? É a honestidade. Principalmente a honestidade. Era uma das coisas que você sabe que hoje na política a gente vê muitas coisas que não condiz com o que ele era, né? Então, às vezes, muitos pagam porque tem a generalização. Infelizmente, você é generalizado por ter a profissão de político e eu tenho certeza que ele tinha esse valor de ser honesto, de fazer o bem, como eu já disse. Acho que essa palavra de fazer o bem eu vou falar muito aqui porque era o que ele mais sabia fazer, era fazer o bem. A gente estava até comentando agora há pouco, né, em relação a todas as pessoas que gostavam do seu pai. Inclusive, os adversários políticos se davam muito bem com ele, porque ele era uma pessoa muito querida por todos mesmo, né? Eu defino assim, ele era um político que não fazia politicagem, ele fazia a política na sua essência. Com certeza. Eu já tive até
após a morte dele, vários relatos que cheguei a encontrar até com o saudoso Maranhão, logo assim que ele faleceu, que era logo prestes a uma campanha eleitoral, e ele era adversário nosso, né, na política. Mas sempre, quando eu encontrei com ele, era sempre a mesma coisa. Seu pai era diferenciado na política, porque ele sabia transitar em todos os cantos. Tive relatos também, fui a Brasília a trabalho, e cheguei lá da mesma forma, gente do Ceará, do Pernambuco, do Nordeste e até de outros estados, mas ele, com os adversários políticos, ele sempre sabia transitar muito bem. Na própria Câmara mesmo, na Câmara lá dos Deputados, ele teve a honra de ser o quarto secretário lá da mesa, e ele teve uma votação que nunca tinha ocorrido, acredito eu, para ser o quarto secretário. Ele teve 400 e poucos votos numa eleição que teve lá, e quase ninguém sabe dessa história, que sabe que ele teve essa votação, mas ninguém recorda, no tempo que foi contra Jair Messias Bolsonaro. Ele teve, dentro de todos os deputados, ele teve 400 e eu não recordo exato a quantidade de votos, mas foi mais de 400 votos para ser o quarto secretário da mesa lá e fazer parte da mesa da Câmara dos Deputados. Que maravilha. Ele transitava muito bem em todo canto. Então, ele era um gordinho que o povo dizia que ele era leve, era um gordo leve. Inclusive, tive a honra assim, de participar da despedida, né, no velório dele, e me recordo que, inclusive, muitos políticos estiveram presentes, né? O próprio presidente da casa, Rodrigo Maia, né, o ministro Kassab também, e outros amigos. O governador do Rio Grande do Norte esteve presente, os políticos da Paraíba também, na sua maioria, e realmente demonstra o quanto ele era muito querido. E ainda é, porque você concorda comigo que ele ainda está vivo em nossos corações, né? Sim. Que toda vez que a gente vê uma foto dele, né, são lembranças muito boas que ele deixou no nosso coração. Vejo você até um pouco emocionado em falar do papai, mas eu tenho certeza que isso assim te enche de orgulho, não é isso, Pablo? Das maiores lembranças que eu tive aqui dentro mesmo, no velório dele, fico muito emocionado, foi de eu estar assim, próximo do caixão dele, tá uma fila enorme, e passar as pessoas dizendo o que ele fez, e um senhor passando, o marca-passe, dizendo: o senhor está aí morto e eu estou aqui vivo, graças a ele. Aquilo ali me tocou muito, tocou demais, demais. Foi uma das cenas que eu lembro muito, assim. No velório em si, eu estava num estado que eu não lembrava de nada, mas essa cena é uma das coisas que me recorda muito desse dia. Então, é como eu disse, que eu vou falar muito aqui que ele fazia o bem, e é essas coisas. Entre outras histórias, de eu chegar no Ceará também, um evento lá do partido, que ele fazia parte do PSD, que ele era presidente aqui do partido no estado, e lá no Ceará era o Domingos Filho, que era o presidente, que tinha Domingos Filho, e Domingos Neto, que era o filho de Domingos Filho, que era o deputado federal, que era amigo dele. Então teve um evento lá, depois que ele faleceu tudo, e eu fui para lá encontrar com eles, participar do evento. O ministro Kassab estava lá também, e teve um evento grandioso, tudo. Quando encerrou o evento, veio uma senhorinha, procurou eu e minha mãe lá, quando escutou que a gente estava lá participando, e disse: eu vim aqui para agradecer o que seu marido fez por mim, falando para minha mãe. Aí ela disse: fez o quê? Eu disse: não, eu nem voto na Paraíba, não tenho título de eleitor lá, mas o seu marido, precisei dele, tive a oportunidade de conhecer ele em Brasília, eu estava precisando de uma cirurgia, e ele, sem mais nem menos, ligou, fez questão de resolver, ligou para o Domingos Filho, ligou para o Domingos Neto e resolveu a minha situação, e hoje eu estou aqui também, graças a Deus, muito bem de saúde, graças a seu marido. Então eu sou muito grato, eu não poderia deixar de, quando eu escutei seu nome, de vir aqui para agradecer em vida, que eu não tive a oportunidade de agradecer a ele pessoalmente. Então são essas histórias que, onde eu passo, eu me orgulho. Toda vez que eu estou em um determinado canto, sempre tem algum relato, alguma coisa. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora pessoal. Como que o falecimento do seu pai
afetou a sua vida, assim, como filho dele. A gente sabe que ele deixou um legado e como você, de repente, isso impulsionou você também a fazer uma história, né, para o seu pai. Fala, pai, onde quer que você esteja, eu estou aqui e vou dar continuidade na sua história. Eu posso dizer assim que eu acho que os meninos, meus irmãos, não vão ter nem ciúme, mas eu acho que eu era o filho que era mais apegado assim ao meu pai, até porque eu sempre gostei de acompanhar e teve um período da minha graduação que eu fui morar em João Pessoa, então ele ficava na ponte Campina, Brasília e João Pessoa, então eu era quem tinha mais contato, porque ele quando vinha para Campina era para fazer agenda, ficava rodando. Então, nos últimos anos, principalmente, eu era quem tinha esse maior contato. Então, aquilo ali, eu acho que eu fui, junto com meu irmão Robson, que é conhecido como Robinho, foi quem mais sofreu. Todos sofreram, claro, mas foi quem mais sentiu. Porque eu fui quem acudi meu pai, assim, quando ele faleceu de infarto, então eu escutei, eu estava representando ele em um casamento, eu estava em João Pessoa, ele ligou para mim e disse, Pablo, você pode me representar num casamento, vai ter um casamento, não estou 100%, eu queria que alguém fosse para representar. Eu disse, não, claro, vou. Aí fui pro casamento, tudo, fiquei lá no casamento, falei com o pessoal, aí quem ia tocar lá nesse casamento era Luan estilizado. E Luan estudou comigo na escola, tudo eu tinha uma amizade. Eu disse, não, vou esperar Luan tocar uma música, falo com ele e volto para casa. Só para dar um oi. Aí fiz desse mesmo jeito. Luan entrou no palco, eu falei com ele, voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, que eu estava entrando no banheiro, tirei a roupa para tomar um banho, escuto um barulho, assim, como se fosse um grito, e minha mãe dizendo, Rômulo, o que é isso? Aí minha esposa, na época era minha noiva, né? Mas minha esposa no tempo disse, Pablo, acho que está acontecendo alguma coisa com teu pai. Aí corri. Porque eu corri, eu vi a cena e saí do jeito que eu estava. Só fiz colocar uma calça, fui correr atrás de socorro e bati na porta do meu irmão e meu irmão foi socorrer. Então aquilo foi muito forte para meu irmão, a cena de tentar socorrer ele e eu por ter visto de fato o momento. Mas voltando à sua pergunta em relação ao orgulho assim, de seguir o caminho dele, de continuar esse legado, ali foi, de acordo com o sofrimento, também foi uma forma de me fortalecer. De dizer, não, pela história aqui eu vou buscar o máximo para seguir o legado e hoje estou na vida pública não como um vereador nem deputado, não como um político direto, mas hoje eu estou à frente de uma superintendência federal da pesca e aquicultura aqui no estado, mas fazendo o que eu aprendi com ele, né? Fazendo políticas públicas, ajudando pessoas, ajudando gente da classe baixa, mas para não deixar morrer essa história que ele fez. Meu pai foi um político que ele começou do baixo, não tinha padrinho político direto. Ele foi líder de bairro. Na verdade, ele tinha uma escola, teve um fiteiro com meu tio, e do fiteiro ele dava muitas coisas ao povo. E meu tio, cadê o lucro que não vinha? Porque era ele dando ao povo. Aí quando eles iam fazer as contas, nunca batia, né? Ele dando ao pessoal. Isso foi em que bairro aqui em Campina Grande? Foi lá no Jardim Tavares com José Pinheiro, por ali. Sim. Aí teve uma escola que ele fundou a escola e ele também não obtinha lucro porque era só dando bolsa ao povo. E ele ensinou tudo. E começou, foi líder de bairro, ele foi candidato a vereador, não teve êxito na primeira campanha. Mas na segunda campanha foi eleito, conseguiu ser presidente, com a forma que ele tinha de cativar as pessoas, conseguiu ser presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara por 2 vezes, aí foi deputado estadual. Quando foi deputado estadual, conseguiu ser presidente da Assembleia. Foi também por 2 vezes presidente. Ganhou projeção estadual. Ganhou projeção, né? Com o trabalho, com a forma que ele fazia política. E como você disse, né, transitando, independente do lado
político, mas ele transitava bem entre os políticos. Ele foi presidente da Assembleia com votação unânime. Todos os deputados, tanto oposição como situação, votou nele para ele ser reeleito no outro mandato. Então, é como a gente falou, né? Ele tinha essa capacidade de agregar e estar ali fazendo bem. E me fala uma coisa, seu pai também ele era muito ligado às tradições culturais nordestinas da nossa gente. Como é que ele gostava, inclusive, de comparecer às festividades e tal, até no Parque do Povo mesmo, né, no São João, e nos bairros, nas cidadezinhas pequenas, a gente sempre via ele estar ali com um forrozeiro, né, curtindo um forró. Ele gostava muito das raízes, demais. Eu herdei isso muito dele. Também gosto de forró, já tive banda também de forró. Não eram os Gouveias, não era? Não, os Gouveias é meu tio, mas a gente faz uma brincadeirinha. Eu brinco na sanfona, não sei tocar de fato, mas sai uma musiquinha ou outra ali. Eu gosto muito da nossa cultura. Então, meu pai sempre foi assim. Quando ele estava até em Brasília mesmo, ele levava as comidas típicas de lá. Toda terça-feira tinha lá, quando ele era quarto secretário, a mesa com pamonha, canjica, tudo da culinária nordestina, e os deputados iam lá para... Quem quisesse encostar, que fosse lá. Ele gostava mesmo. Ele sempre gostou da cultura. Colocou lá um painel do tamanho do mundo, papel de parede com a cultura lá, com São João de Campina Grande. Ele ornamentou tudo, que ele tinha o prazer de dizer que era aqui da terra e da nossa cultura. Então, Pablo, nessa homenagem que nós fazemos a Rômulo Gouveia, assim como você perdeu o seu pai, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que perderam os entes queridos e que estarão, inclusive, conosco no Parque da Paz, nesse dia 2, dia de finados, para homenagear seus entes queridos. E qual a mensagem que você deixa para essas pessoas ou para alguém que está passando por esse processo de luto? Eu acho que o luto, de fato, tem que ser vivido. Você tem que viver aquele momento de despedida, mas ele tem que chegar um momento que fique as lembranças boas. O que aquele ente querido fez para você, as memórias em família, né? Geralmente são familiares próximos, amigos, que você tem que deixar na sua mente as coisas boas e se apegar a Deus. Eu acho que é o principal ponto, você se apegar a Deus, buscar a Deus, que é onde vai lhe trazer o conforto. Mas, como eu disse, sempre que fiquem as memórias boas. Que foi isso que eu fiz, isso que minha família fez, de lembrar, de escutar as histórias, os relatos que as pessoas chegam para me dizer, que é o que nos conforta. Maravilha. E voltando um pouco, o que é que Rômulo gostava de fazer no dia a dia? O que é que ele gostava de fazer, de comer, quando ia passear com vocês? Fora a política, né, que ele respirava 24 horas, ele era muito família. Por mais que o tempo dele, devido ao trabalho, por ele respirar política toda hora, fosse curto, mas quando ele tinha o momento, o tempo livre, ele queria ficar em casa, gostava de ouvir o rádio dele todo dia de manhã, ele ligava o radinho dele, já era certo. E nos finais de semana, quando ele tinha tempo, ele gostava de assistir um futebol, ele era flamenguista, e aqui em Campina ele era raposeiro. Todos os filhos eram 13 anos, mas ele era raposeiro. Aí tinha essa brincadeira ali da gente, com exceção de Lucas, meu irmão, que era 13 anos também, mas jogava bola, foi jogar um tempo no Campinense, na Raposinha que chamava, e virou raposeiro, né? Mas ele gostava disso, de estar ali com a família, de estar em casa, relaxando, mas com deitadinho na rede? Deitadinho na rede. Era uma das coisas que muita gente se impressionava, porque ele, de fato, dormia na rede, e se ele fosse para um hotel, ele procurava saber o hotel que tinha armador de rede, que ele gostava mesmo de dormir em rede. E de música, o que é que ele gostava de ouvir? Ele gostava de ouvir forró, de fato, né? Que é uma tradição nossa. Mas gostava de ouvir Fagner, Roberto Carlos. Eram artistas que ele gostava de ouvir. Mas, de fato, era o forró mesmo, assim, o forrozinho. Mas ele era muito fã de Fagner. Eu lembro, ele gostava muito da música Borbulhas de Amor. Que maravilha.
Pablo, a gente fica muito lisonjeado em ter você aqui com a gente no GDcast. E a gente queria agradecer demais. A gente sabe que sua agenda também é cheia, né? Mas você tirou um tempinho e veio aqui. Quando a gente falou, inclusive, que era uma homenagem para seu pai Rômulo, eu senti em você, na sua fala, assim, um orgulho que disse, não, é uma homenagem, eu tenho que estar lá. E a gente agradece pela sua disponibilidade. Pois é, não poderia deixar de vir aqui, vocês prestarem essa homenagem ao meu pai. E quando você falou, né, eu tive que me virar nos 30 mesmo, para buscar um dia para poder vir gravar. Hoje eu estou morando em João Pessoa, né, fico nessa ponte Campinas, João Pessoa, mas eu disse, não posso deixar de participar, de prestar essa homenagem também, porque de fato vocês estão fazendo a homenagem, mas eu falando dele, para mim também, estou homenageando, estou deixando um pouquinho aqui dessa lembrança para algumas pessoas que não conheciam de fato a fundo, né, a história dele. Mas fico muito feliz, agradeço demais pelo convite e pela homenagem que vocês estão prestando a ele, não só a ele, mas como a Shaolin, a Marinês e ao Padre Rachid. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você também pela sua audiência neste episódio de número 6 do GDcast, em alusão ao Dia de Finados e homenageando também as personalidades de Campina Grande. Até uma próxima, até logo!